Olá a todos e a todas. Vamos aguardar alguns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite. Olá a todos e a todas. Depois me deem um retorno em relação ao nosso áudio, se está funcionando. Vamos aguardar alguns minutinhos enquanto o pessoal vai chegando. Hoje o tema da nossa conversa é sobre o templo da alma. E aí é um convite para a gente pensar juntos por aqui sobre o que Jesus, o que o Espiritismo, o que o Evangelho nos convida a exercitar enquanto espíritos ainda em processo de evolução. Enquanto a gente aguarda mais uns minutinhos aqui, a gente vai pensando um pouco sobre essa temática, refletindo sobre ela, e aproveito para ressaltar, o quão importante pensarmos sobre o templo da alma que a gente tem enquanto espíritos encarnados nessa experiência terrena. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em instantes a gente começa o nosso bate-papo, a nossa conversa por aqui. Eu sou Luzi, sou da Federação Espírita Piauiense, e a convite do Centro Espírita Nosso Lar, a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre o templo da alma, um tema tão importante para a gente enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Para quem entra, me dá só um ok no chat se o áudio tá ok, tá funcionando para vocês, conseguem ouvir direito. Fico muito agradecido se puderem dar esse retorno. Se alguém puder sinalizar, agradeço, viu? Ótimo, obrigado, Alexandra. Pronto, então pessoal, sejam todos bem-vindos, Alexandra, Andréia, Edu Castro, então deve ser Eduardo, acredito, né? Sejam bem-vindos ao nosso momento de conversa, de reflexão. Sempre uma alegria estar aqui a convite do Centro Espírita Nosso Lar para falar de temas que são super importantes para a gente, para todos nós, enquanto espíritos reencarnantes que somos. Então, para a gente começar se harmonizando por aqui na nossa conversa de hoje, que é sobre o templo da alma, eu separei uma mensagem aqui da Bíblia do Caminho, a nossa enciclopédia, digamos assim, online, para quem quiser pesquisar depois, chamada Corpo e Alma, a mensagem 43 de Emmanuel. E ela diz pra gente o seguinte: atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. Procuras odontólogos distintos para o tratamento dentário. Urge, ao mesmo tempo, aprimorar a palavra a fim de que o verbo não nos faça arrogase na boca. Consultas oculistas e otorrinos diversos para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança. Buscas o ortopedista para o socorro aos pés quando desajustados. Imperioso igualmente orientar os próprios passos na direção do bem. Solicitas amparo ao cardiologista para sanar desacertos do campo circulatório. De igual modo, é preciso sublimar os impulsos do coração. Contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiates para que te assegurem a apresentação pessoal no nível adequado à distinção e à limpeza. Necessário da mesma sorte que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros. O zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma se nos propomos construir a própria felicidade. Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e de educação. Emmanuel. Então, com essa mensagem, para quem chega agora, de harmonização, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Convido para quem se sentir à vontade para fechar os olhos, não como um ritual,
mas como uma forma de concentração, de olhar para dentro de si, buscar um lugar de conforto. Então, com essa mensagem, para quem quiser fechar os olhos, agradecemos a espiritualidade amiga, ao amado Mestre Jesus, aos espíritos companheiros nesta noite de hoje, neste encontro virtual, mas que em muito nos conecta em sentimentos, em corações e em alma. Agradecendo a espiritualidade amiga por essa oportunidade do encontro na noite de hoje, para refletirmos juntos sobre um tema tão necessário ao nosso adiantamento espiritual, que é o templo da alma. Que as ideias e inspirações conjuntas em cada um de nós e nossos lares possam crescer, possam germinar e alcançar solos cada vez mais férteis para impulsionar o Evangelho do amor de Jesus para nós e para todos aqueles que necessitam de amparo, de carinho, de cuidado e, sobretudo, de amor. Que possamos abrir nossos corações, nossa mente, nossa alma às inspirações dos bons espíritos que nos conduzem a sermos pessoas melhores. Fica conosco a espiritualidade amiga, amado Mestre Jesus, neste momento de encontro e de estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos queridos que chegam até nós neste momento, para quem já está conosco, é uma alegria estarmos aqui para conversar sobre um tema que particularmente muito me encanta e me faz pensar, né, sobre o nosso processo enquanto espíritos encarnados que estamos, mas espíritos imortais que somos, que é o templo da alma. E aí, para a gente se situar, para quem quiser ler depois também, quem nos assiste agora ou depois que a live ficar salva, eu recomendo, né, pesquisar, que vai ser o que vai basear muito da nossa conversa aqui hoje, o artigo na revista O Reformador, chamado O Templo da Alma, que dá título à nossa conversa aqui de hoje. Ele foi escrito pela Lúcia Dias Ramos e é um verdadeiro laboratório vivo, que nos permite pensar juntos mesmo sobre o nosso papel enquanto espíritos e as oportunidades que a gente tem de aprender em meio a diversos cenários, diversas situações que naturalmente vão acontecer conosco no dia a dia. E aí eu queria, para a gente começar pensando, algumas perguntas chaves por aqui, são super interessantes, né? Que templo da alma, a autora, né, a Lúcia, mas o Espiritismo, Jesus, as leituras e obras que a gente tem diversas, que templo da alma é esse que ela se refere? E como esse templo, ele é construído? Então são perguntas que são importantes fazermos agora no começo da nossa conversa, para que no caminhar dela a gente possa ir vendo alguns pontos que vão nos conectando. E também é importante a gente se perguntar de que maneira eu posso construir esse templo de modo a ter essa sinergia, a encontrar, acho que algum efeito foi aplicado aqui à live. Uma palavra-chave que eu devo ter dito aqui. É aplicar ao nosso eu em relação à conexão com a espiritualidade. Como é que eu tenho construído esse templo? Baseado nos exemplos de Jesus, por exemplo. Então, são perguntas que nos fazem refletir, sobretudo pensando os desafios que a gente tem, enquanto espíritos encarnados que somos, de aprender, de avançar e de evoluir, pensando que a vida vai ser sempre um eterno laboratório de aprendizado. Diante de tantas questões que a gente vivencia no âmbito pessoal, profissional, social e espiritual também, como temos lidado com essas situações para construir bons templos espirituais para a nossa alma. E aí lembrando, claro, né, que esse processo da espiritualidade, esse lugar que a gente busca e encontra voltado para a nossa reforma íntima, nossa transformação, ele não acontece de uma hora para outra. Nós estamos aqui reencarnados justamente porque precisamos aprender muitas coisas ainda na nossa jornada evolutiva. Quando a gente vai pensando as situações do dia a dia, aquilo que nos acomete, como a gente se relaciona uns com os outros, com nós mesmos, é que a gente precisa sempre colocar em evidência o que queremos. Que tipo de bagagem a gente pode pensar esse templo espiritual como uma bagagem que a gente tem construído e levado ao longo da nossa vida? O que é que eu tenho colocado dentro dela? Que tipo de aprendizados, que tipos de consciências, que tipos de oportunidades de trabalho, de relação com as outras pessoas, eu tenho colocado dentro dessa bagagem, que a gente pode fazer essa alegoria, essa metáfora de dizer que é esse templo dessa alma,
o que eu tenho colocado dentro dela em relação às virtudes que Jesus nos coloca como primordiais para o nosso avanço enquanto espíritos. A bondade, a caridade, a indulgência, o respeito, o amor, a fraternidade, o olhar sensível às outras pessoas, o perdão. Tudo isso são bagagens micros que a gente pode colocar nessa bagagem maior para ir construindo, fundamentando esse templo. E aí isso é muito difícil para nós que somos espíritos ainda extremamente errantes, né, que tentamos aprender uns com os outros e sozinhos também. Então isso é muito difícil. E aí nesse texto que fala sobre esse templo da alma, na revista Reformador, a Lucia ela faz alguns caminhos de reflexão que são super importantes para a gente pensar um pouquinho aqui em conjunto sobre esse templo, sobre essa alma. E ela começa fazendo uma descrição, uma simbiose bem interessante sobre a natureza. Ela nos convida logo no começo a pensar o que a natureza nos mostra enquanto exemplo. O que a natureza nos entrega enquanto capacidades. Então a gente tem o quê? Uma natureza que é extremamente rica, que é extremamente bela, que é muito sofisticada e que está a todo instante em processos de mudança, em processos de aprendizado. E está trazendo para a gente experiências outras que vão sendo construídas ali dentro do meio ambiente. Então, esse processo de mudança, pensando essa reflexão, essa relação conosco e a natureza, é um processo contínuo. Enquanto espíritos que estamos aqui na Terra, a gente vai avançando cada dia num processo de transformação e de mudança. E isso vai ser extremamente contínuo mesmo. Se a gente entende que é um processo nesse formato, a gente vai tentando minimamente ser menos inquisidor com nós mesmos, menos negativos com nós mesmos, sem ter tantos martírios, mas entendendo que essa transformação, essa reforma, ainda que muitas vezes gradativa, ela precisa acontecer. Se a gente vai pensar, por exemplo, na natureza, nessa relação que a Lucy traz pra gente, de pensando como ela vai se transformando, se relacionando, se embelezando, auto-transformando, a gente para pensar, por exemplo, eu sou jornalista, né, e trabalho também num segmento voltado para arquitetura, na comunicação de uma mostra de arquitetura. E esse ano, algumas ideias bem fortes que estavam sendo colocadas, que parecem muito óbvias, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito também, é que se a gente para pensar, a natureza é o principal exemplo de arquitetura. Então, quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa muito no belo, no sofisticado, naquilo que é pensado, que tem um sentido e que vai se autotransmutando. Então, a principal referência para a arquitetura é a natureza. Isso porque a natureza, ela vai se transformando. Então, uma folha que a gente conhece hoje, uma flor que a gente conhece hoje, no formato que existe atualmente, até chegar a esse formato, foi nascendo uma e não estava ok, a natureza foi preparando outra, até chegar exatamente no tipo ideal que é considerado perfeito dessa criação da natureza. Que nós sabemos, enquanto espíritas, ou pelo menos simpatizantes, dos quais estamos aqui de repente conhecendo a doutrina espírita, que Deus, a espiritualidade, é quem permite essas transformações, tanto da natureza quanto nossa enquanto espíritos. Então há influência de Deus ali, há a mão de Deus ali atuando nesse processo. Então a natureza, ela passa por esse processo, essa arquitetura viva, enérgica, que vai se transformando. Então quando o texto desse templo da alma traz pra gente essa relação com a natureza, eu acho que eu estou com alguns efeitos ativados aqui, né? Acho que alguns efeitos estão sendo ativados aqui, mas vamos seguindo. Então, quando a gente pensa a natureza nesse sentido e pensa o nosso processo de transformação enquanto espíritos reencarnantes que somos, é também imaginando aquilo que o Livro dos Espíritos coloca pra gente, lá na passagem, né, na parte que fala sobre a vida na natureza, do quanto a natureza ela é importante pra gente. O quanto a natureza era necessária para a nossa vida em sociabilidade. Nós somos seres sociais. Enquanto seres sociais, a vida está na sociedade. E essa sociedade também ela é integrada pela natureza, por nós, seres humanos, pelos animais, pela natureza, pela biodiversidade e todo um ecossistema.
Então, se a gente entende tudo isso, entende que o próprio Livro dos Espíritos traz para a gente essa importância da natureza, a gente consegue tirar vários exemplos e lições desses comportamentos. E nessa mesma passagem do Livro dos Espíritos, né, ele coloca, olha, na natureza, nós, seres humanos, teremos absolutamente tudo que necessitamos para viver bem em harmonia, em equilíbrio, em bem-estar geral para todo mundo, em respeito mútuo com os animais, com a natureza e com nós mesmos. Nós teremos tudo isso para viver bem. Mas o elemento do egoísmo ainda é extremamente forte na nossa sociedade enquanto espíritos reencarnantes que somos. De uma forma ou de outra, todos nós temos graus de egoísmo que precisamos ir trabalhando, melhorando ao longo dos anos. Pelo menos esse é o convite que a espiritualidade coloca para a gente. Então, se a gente pega esses exemplos, né, percebe que a natureza, mesmo as adversidades, as situações extremamente difíceis que ela vivencia, e hoje, sobretudo, diante de um mundo cheio de questões climáticas urgentes que merecem a nossa atenção, a gente percebe que esses problemas que a gente vivencia e trazendo para nós, né, saindo minimamente desse exemplo da natureza, mas trazendo para nós enquanto seres humanos, a gente percebe que, ou pelo menos precisa começar a perceber e caminhar para entender, que mesmo em meio a tantos problemas que nós temos no dia a dia, as adversidades, as dores, as angústias e uma série de questões que somente cada um de nós consegue perceber, né, que envolve questões mentais, financeiras, relacionais, no trabalho, questões amorosas românticas, uma série de questões, né, que a gente vivencia. Cada um de nós tem problemas únicos, no sentido de dores únicas, né? Mesmo em meio a tudo isso, o convite da espiritualidade é que nós possamos aprender em meio a essas dores, aprender em meio a esses problemas, aprender em meio a uma série de questões que muitas vezes tendem a nos estagnar. E isso é muito difícil, né? Falar é muito fácil, colocar aqui o que as leituras trazem para a gente é extremamente simples, né? Eu falar, vamos sofrer, mas entendendo que essa dor é necessária para o nosso adiantamento espiritual, para a nossa reforma íntima. É muito fácil falar isso, mas existe uma série de variáveis que vão influenciar nesse processo como um todo. Questões mentais, como é a relação de vida, meu modo de vida, se eu consigo ter uma vida confortável ou não. Tudo isso são situações que vão nos influenciando nesses problemas e dilemas do dia a dia, que são naturais. E embora não seja fácil lidar com eles, embora muitos de nós ainda tenhamos falhas nesse sentido, possamos ser mais pessimistas, maldizer a espiritualidade muitas vezes, reclamar de maneira estrondosa, né, extremamente recorrente, apesar de tudo isso, o convite da espiritualidade é para que a gente possa ser paciente e entender que tudo que vivenciamos, todos esses problemas, eles têm uma causa e um processo importante para o nosso adiantamento e melhoramento espiritual. É uma necessidade, não é à toa. Então, se eu tenho um problema financeiro, muito provavelmente vão haver questões materiais da vida atual que são necessárias, que às vezes são falhas que eu vou cometendo, excessos, enfim. São as questões que eu vou, de uma forma ou de outra, me condicionando a viver, a chegar a esse problema extremo, por exemplo, das questões financeiras. Mas, igualmente, é importante a gente lembrar do outro lado, né, de pessoas que, de repente, não tiveram pouco acesso, ou que têm pouco acesso a trabalho digno, a recurso financeiro, ou que têm N questões de problemas de saúde na família. Enfim, um monte de nuances e particularidades que precisam ser levadas em consideração quando a gente pensa os desafios, as adversidades, as tarefas e obstáculos que a gente vivencia na nossa jornada evolutiva. Com tudo isso, a gente precisa lembrar que, seja pelo motivo do meu desequilíbrio financeiro, por exemplo, pegando esse exemplo, ou por questões além, mais amplas, é importante eu entender que toda dor, todo sofrimento, ele vai ser extremamente necessário para o meu aprimoramento enquanto espírito reencarnante. E às vezes é duro a gente perceber isso. Às vezes é difícil a gente olhar para isso e achar que há justiça divina nesse processo todo. Mas há, porque nós somos responsáveis por toda a situação que nos acontece conosco. Tudo aquilo que vivenciamos, o local que a gente está, de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis por isso. Então, quando a gente aprende, entende e vê caminhos possíveis de nos melhorarmos, a gente consegue ir construindo esse templo de maneira mais sólida. E aí, claro, não estou dizendo que a gente precisa ficar inerte.
Não estou dizendo que a gente, se é isso que a espiritualidade planejou para mim, ou de alguma forma ou de outra, é isso que eu preciso vivenciar, então é só eu esperar que vai resolver, eu não preciso fazer nada. Não é isso que a espiritualidade coloca pra gente. Muito pelo contrário, o convite permanente que a gente tem é do trabalho, é de sair da zona de conforto, é de buscar soluções para as coisas que nos acontecem. Então, se, por exemplo, eu tenho questões financeiras, o que eu posso fazer? Em vez de ficar só reclamando, maldizendo, sendo pessimista, porque o pessimismo, e aí a leitura especial do Templo da Alma, no Reformador, traz pra gente, o pessimismo, ele é um corrosivo da nossa alma. Então, em meio aos problemas que vão ser comuns ao nosso dia a dia, a gente precisa lembrar que eu preciso agir, eu preciso buscar soluções, eu preciso buscar respostas, eu preciso estar atuante para sair daquele lugar. Quando a espiritualidade coloca, tenha paciência diante dos problemas da vida, essa paciência não é inércia. A gente precisa agir, precisa ter movimento. E é nesse agir diante dos problemas, das dificuldades, lembrando o exemplo de Jesus, de todos os atributos e chamados de reforma moral e valores morais que Jesus coloca pra gente, é que a gente vai construindo esse templo da alma. Então, de que maneira eu lido com os problemas, as adversidades, as questões do dia a dia? Se eu tenho alimentado a caridade, o amor, a fraternidade, o respeito, o que eu tenho colocado dentro desse ambiente, desse repositório, que eu pretendo construir enquanto um templo para minha alma? Esse lugar de descanso, esse lugar de constante transformação. Então, esse é um convite para a gente tentar responder aquelas perguntas iniciais que o texto e que a espiritualidade coloca para a gente. E em meio a tudo isso, a gente precisa lembrar que esse processo de indulgência quer ser entendedor das situações que a gente vivencia, mas é igualmente importante que esse processo de indulgência, de olhar atento ao outro, sensível ao outro, também aconteça. Porque muitas vezes, dessas lições, dessas situações do dia a dia, nosso processo de aprendizado, é muito mais fácil a gente querer ser a pessoa que é ajudada, que as pessoas olham de maneira sensível, que são compreensivas, que perdoam, que amam. É muito mais fácil querer assumir esse lugar. Mas é igualmente importante que nós façamos isso pelas outras pessoas. Eu diria que duplamente mais importante. Claro que é preciso que a gente tenha um processo de autoconhecimento, de auto-amor, de caridade para conosco mesmo. É importante que tudo isso aconteça. Mas o convite da espiritualidade, o exemplo de Jesus, é essa bondade, benevolência, indulgência e respeito para com as outras pessoas também. Assim como nós temos esse amor incondicional, ou pelo menos muitos de nós tentamos ter esse amor incondicional pela espiritualidade, por Jesus, a gente precisa amar o outro também. É uma grande lição que Jesus coloca para todos nós. Então, dentro dessa construção desse templo da nossa alma, esse amor e esse perdão, eles são peças basilares desse local, que nós pretendemos, e muitos de nós estamos construindo, ao longo dessa existência, mas também de outras existências. Então, amar, por exemplo, o nosso filho, muitas vezes, o nosso amigo, uma pessoa querida, é muito mais fácil. Porque há um interesse num sentido de afeto, de respeito, de cumplicidade. E amar aquela pessoa que nos faz mal, que de uma forma ou de outra, pelo menos na nossa consciência, né, de sempre vítimas e quase nunca de algoz também, a gente acha mais difícil. Então, aquele irmão que de repente fez algo para mim no meu trabalho, na vida pessoal, que de alguma forma me feriu muito, de várias maneiras, é mais difícil muitas vezes eu olhar para esse irmão com amor e perdão. Mas é isso que Jesus coloca pra gente. E aí lembrar que esse amar e esse perdão, de repente com alguém que faz algo ruim pra gente, não é de maneira necessária perdoar e amar e ter aquela pessoa na nossa vida, presente ali, se forçar a ter ela no nosso dia a dia. Não é isso que Jesus coloca pra gente. É minimamente não desejar o mal para aquela pessoa. É minimamente vibrar positivamente para aquela pessoa, entendendo que, da mesma forma que ela errou, igualmente nós podemos errar. E igualmente nós queremos que as pessoas nos perdoem diante de nossas falhas, que são muitas.
Então esse templo da nossa alma, ele vai sendo construído à medida que a gente entende que somos vítimas em algumas situações, mas também algozes em outras. E que esse equilíbrio de entendimento, ele é necessário para que a gente saia desse lugar sempre de vítima. E possamos assumir responsabilidades pelos nossos atos também. Esse olhar mais humanizado, esse olhar mais atento, para que a gente possa ir construindo gradativamente, cada um no seu ritmo, dentro ainda de suas limitações, entendimentos, compreensões, mas que nós possamos sair desse lugar, né, de inércia e ir construindo um templo que talvez não se finalize nessa existência, mas que possa ser a cada existência ainda mais fortalecido, para que chegue um momento em que a gente alcance a perfeição relativa que Jesus nos convida a chegar. Então é extremamente importante o amor e o perdão. E aí o texto, quando a gente pensa, por exemplo, a nossa vida enquanto espíritos imortais que somos nesse templo da alma, o texto nos coloca de maneira muito ferrenha que os problemas da vida material e também os problemas da vida espiritual, as questões que a gente tem, de inúmeras nuances, né, eles não podem nos paralisar. A gente precisa refletir sobre eles, aprender com eles, com todas essas situações do dia a dia que vão ser muito comuns para nós. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então, muitos de nós estamos aqui para resolver questões de vidas passadas ou para aprender coisas novas. E o mais importante do que tentar entender se uma situação que eu vivencio é para resolver uma expiação ou uma prova, mais importante que tudo isso, a espiritualidade nos convida a viver de maneira caridosa e bondosa, entendendo que eu não sei se as escolhas que eu fiz hoje na minha vida eram as que eu tinha planejado no meu processo reencarnatório, lá no plano espiritual ainda. Por exemplo, não sei se era para eu ser jornalista, trabalhar com comunicação, fazer o que eu faço hoje em dia. Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas, já que estou nessa condição atual, já que de uma forma ou de outra as escolhas que eu fiz me levaram para esse lugar, e pode ser que seja parte do meu planejamento reencarnatório, pode ser que não, o mais importante disso tudo é que eu faça tudo aquilo que eu me proponho a fazer de maneira correta, como se fosse realmente o que planejei, como se fosse a última oportunidade que eu tenho de praticar o bem dentro daquilo que eu escolhi para viver, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, na família que nos circunda, em todas as áreas. Então é isso que Jesus coloca para a gente, o texto também, quando ele diz: não se paralisem diante dos problemas da vida material e nem espiritual. É importante que a gente utilize esses momentos, essas situações, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer uns com os outros. Isso é importante. É esse o convite que a espiritualidade coloca para a gente. Porque a dor, de fato, ela pode ser um elemento que devasta mesmo a nossa alma. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por grandes lições de aprendizado pelo processo do sofrimento. Mas a dor também é uma grande professora. A gente até costuma dizer, né, dentro do Espiritismo, né, que ou a gente conhece a doutrina pelo amor ou pela dor. E a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. De uma forma ou de outra, a gente vai aprender. E idealmente é que a gente possa utilizar essa dor também, e aí é muito difícil mesmo, assim, a gente fala, tem a teoria, e a prática, ela é muito difícil. Mas é no momento da prática que a gente consegue aprender. Então, muitos de nós têm questões emocionais, mentais, cognitivas, nossas ou de parentes, amigos próximos, que nos levam, de fato, a sofrimentos intensos. Idealmente, que a gente possa, enquanto seres humanos que somos, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai ter momentos de grande angústia, de desespero. Faz parte de emoções básicas que nós temos enquanto seres humanos. E aí, dentro de processos, de repente, até mais terapêuticos de cada um de nós, né, porque é importante também a gente ir para a terapia, aprender, né, com profissionais, o espiritismo é ciência, religião e filosofia. Então é importante que a gente possa fazer isso também. A gente vai aprendendo a lidar de maneira pessoal e particular com essas dores. Então, se a gente tem a ciência e a filosofia nos direcionando, nos auxiliando, isso é de grande ajuda para a gente.
para que essa alma, para que esse tempo que nós temos, eles possam de fato ser bem fundamentados. E aí entendendo que ser bem fundamentado não significa que uma hora ou outra a gente não vai ter uma falha, a gente não vai fraquejar, a gente não vai ter, de repente, ser mais delicado em uma situação ou outra, ser mais pessimista num contexto ou outro. Não é isso que eu quero dizer, porque nós não somos máquinas, né? A gente está aprendendo ainda com o que acontece no nosso dia a dia. Mas o fato de a gente conseguir refletir sobre isso e entender que essa dor, esse sofrimento, ele é importante de alguma forma, já nos coloca ali em caminhos mais brandos para que a gente possa alcançar um templo da alma mais fortalecido. E aí no texto, eu separei aqui, destaquei pra gente um trecho que ela fala assim: se já temos a bênção do entendimento das leis divinas, e entendendo tudo que a gente vivencia, que a gente entende no próprio Pentateuco kardeciano, nas obras básicas, entendendo que a nossa lei é a lei do amor e a lei da evolução, se a gente entende o exemplo de Jesus enquanto modelo e guia da humanidade, né, a gente tem o Evangelho ali como também instrutor das nossas situações, da nossa vida, do nosso contexto enquanto espíritos. Se a gente entende que estamos aqui para amar e praticar a caridade, ela acrescenta: a gente precisa estar sustentado pela fé, buscaremos no templo da nossa alma as luzes que clarificam o espírito e suavizam nossos sentimentos mais íntimos. Então, se a gente entende e compreende as leis divinas, o exemplo de amor na espiritualidade, a bondade infinita e o exemplo de Jesus, a gente consegue, enquanto espíritos reencarnantes que somos, olhar para o nosso interior, olhar para a nossa alma, olhar para aquilo de mais íntimo que há dentro de nós. E dentro disso, desse lugar, desse olhar, dessa percepção, é que a gente vai aprendendo uns com os outros e aprendendo com nós mesmos. A gente precisa nos conectar com esses valores que Jesus nos coloca e nos trouxe enquanto exemplo, que é o trabalho no bem, a disposição de ajudar, de compreender as nossas falhas, que é importante também, e as falhas do outro. Esse olhar mais indulgente também para com o outro. Isso é importante para a gente. E aí no texto também, ela acrescenta, um outro trecho, né, de Emmanuel, que diz o seguinte: a solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. E aí, pessoalmente, eu entendo, quando a gente pensa essa construção do nosso templo, da nossa alma, quando Emmanuel traz pra gente essa reflexão, é que em muitos contextos, a nossa prática do bem, a da caridade, a do amor, em muitas situações, nós estaremos sozinhos, fisicamente falando, no plano terreno, nessas práticas. Porque nós devemos ser boas pessoas, bons espíritas, em todos os contextos. E isso inclui fazer o bem. Uma palavra de acolhimento, um silenciamento também, você se silenciar, de repente, em momentos de conflitos, também essa prática do bem. Também é criar elementos, trazer elementos importantes para a nossa transformação enquanto seres espíritas que somos, e seres humanos que somos de um modo geral. Então esse trabalho, que muitas vezes, da caridade, pode ser solitário, ainda que sozinho, ele não é desassistido, ele é sustentado pela fé. E nós temos influências e apoios espirituais, encarnados e desencarnados, ao extremo. Muitas vezes nós não conseguimos nos conectar com esses apoios, essas energias que vêm do lado de lá também. Então é importante, né, esse olhar atento, compreender que essa jornada ela não precisa necessariamente ser solitária, mas que sozinhos, muitas vezes, ali no silêncio, na intimidade, nós conseguimos fazer muitas coisas também que são essenciais para a construção desse templo interno, esse templo interior. Porque no fim das contas, nessa contagem, quando formos ao plano espiritual, quando retornarmos ao plano espiritual, são as nossas condutas, os nossos hábitos, aquilo que a gente fez, que muito contam. Eu trago sempre comigo o exemplo do próprio André Luiz, em especial no livro Nosso Lar, né, que ele tinha o hábito de fazer
de atender pessoas no consultório dele enquanto médico, né? E fazer aquilo como uma mera obrigação, digamos, de norma de conduta social. Muitas vezes ele tinha realmente interesse em ajudar, mas em determinados momentos era mais para cumprir tabela. Um protocolo que ele desenvolveu ali, a clínica desenvolveu, para atender pessoas que não tinham condições de pagar por consultas. E ainda assim, mesmo nas situações em que ele fazia isso para cumprir esse protocolo, as pessoas que foram assistidas e auxiliadas por ele rogavam, quando eles souberam do desencarne, para que ele pudesse estar bem, para que ele fosse bem assistido, fosse bem acolhido no plano espiritual. E a gente sabe lá todo o processo que o André passou no nosso lar, né, de passar pelo umbral, de aprender, enfim, de reconhecer seus erros e aí se transformando em espírito já muito mais adiantado e ainda em processo de evolução, como todos nós estamos também. Então a gente percebe que essas condutas, esses hábitos, eles também são importantes nesse processo. Então o nosso bem, a nossa prática da caridade, ela é fundamental para que esse templo ele seja construído com o amor. E com isso eu não quero dizer que vamos fazer por fazer. Fazer de qualquer jeito, porque a espiritualidade está mandando fazer, se eu não fizer eu vou para o umbral. Não me entendam dessa forma. Porque o sentimento ele também é importante. O olhar humanizado ele também é importante. E não só na caridade material, mas na caridade espiritual também. De tempo, emocional. Então tudo isso é importante. Né? É importante a gente lembrar que as nossas ações que são positivas e que beneficiam as outras pessoas, com ou sem um sentimento genuíno de devoção àquela caridade, elas vão surtir efeitos positivos de algum grau. Isso é um fato. Mas quanto mais amor, caridade e bondade a gente coloca em nossas ações, isso nos contribui para o nosso crescimento enquanto espíritos que somos, ainda muito errantes. A gente pode pegar, por exemplo, a ideia, né, de benevolência. Né? De repente, muitos de nós que estamos aqui ou que verão essa live depois, temos amigos, às vezes nós estamos, sei lá, em momentos muito dolorosos emocionalmente, passando por grandes problemas, grandes sofrimentos, grandes traumas, às vezes desacreditados em várias questões da nossa vida material, espiritual, familiar, amorosa, enfim, são sentimentos que podem nos acometer, que nos acometem às vezes ao mesmo tempo. Então a gente está muito mal mesmo muitas vezes. E aí de repente tem um amigo nosso que chega também, de repente, menos pior que a gente, mas ou talvez mais, então não dá para saber, mas que chega ali, né, querendo ouvir, querendo desabafar, e a gente às vezes a gente silencia a nossa dor muitas vezes, os nossos traumas, a nossa angústia daquele momento, para ouvir aquele amigo e de repente dar algum conselho, né, tentar ajudar de alguma forma, dar algum direcionamento. Então isso é um exemplo também dessa caridade. Isso é um exemplo também de ações que a gente, às vezes inconscientemente, né, pelo hábito que já temos de auxiliar nossos amigos, pessoas que a gente gosta, tem um grande apreço, de maneira mais natural, a gente acaba fazendo isso e às vezes inconscientemente não percebe que isso é um gesto de caridade também. O ouvir, o dar um conselho, o dispensar algum tempo para aquela pessoa é um gesto de caridade também. Então são essas microações do dia a dia que parecem muito pequenas, mas que espiritualmente são gigantescas, que vão nos levando a construir, cada uma à sua maneira, dentro dos seus limites, dentro das suas capacidades evolutivas, esse templo. Esse templo que, de certa forma, ele se torna mais abstrato, porque intimamente é aquilo que a gente leva no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. São esses bons sentimentos que a gente precisa, ou minimamente deveria, exercitar no dia a dia. E para com todos. Não só para aquelas pessoas que de repente a gente tem um amor, um apreço maior. Mas para com todas as pessoas. E aí, claro, entendendo, né, que é muito difícil fazer tudo isso. Porque ainda temos os nossos vícios, os nossos problemas, as nossas falhas. Não somos nada perfeitos ainda e temos muitas coisas para corrigir. Mas se a gente só refletir sobre isso, tentar buscar esses caminhos, só isso já nos auxilia de maneira bem significativa para o nosso processo de autoaprendizagem. E esse é um convite da própria espiritualidade. Tudo aquilo que a gente faz enquanto prática positiva tem como propósito, isso a leitura traz para a gente, enriquecer esse templo.
enriquecer a nós mesmos, no sentido mais espiritual possível que possamos conceber. E aí, de novo, não é entrar no piloto automático e fazer tudo que eu tenho que fazer porque eu preciso fazer para não ir para o umbral. Enquanto espíritos, aí pessoalmente eu trago comigo, né, enquanto espíritos que nós somos, né, ainda aprendendo, o nosso grande propósito, enquanto reencarnantes que somos, não é não ir para o umbral. Eu acho que isso pessoalmente falando, né, eu acho que a nossa existência terrena, ela não deve ser focada em não ir para um umbral. Porque eu acho que aí a gente acaba se frustrando e fazendo uma série de ações, pensando muito naquela ideia que a gente entende do nosso lado, bônus horas. E a gente acaba entrando num processo muito automático da evolução, do aprendizado. E aí, pessoalmente, eu gosto de pensar que o nosso propósito enquanto espíritos encarnantes é fazer o bem. É a prática do amor. Ao máximo que a gente conseguir. E aí, ir para o umbral ou não, vai ser consequência não só dessa vida terrena, mas de outras experiências, de outros momentos, de outras questões que muitas vezes a gente nem tem consciência total do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente vivencia. Então, se a gente coloca como meta sermos boas pessoas, e aí independente de qualquer vertente religiosa, mas sermos boas pessoas, eu acho que isso já é um passo extremamente significativo na nossa caminhada evolutiva. Isso é o mais importante. Então, seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja em uma vertente mais da Umbanda, do Candomblé, ou seja sem vertente religiosa nenhuma, você viver em sociedade e fazer o bem. Isso já é extremamente importante para a gente aprender. Então, eu trago isso comigo, pessoalmente penso, né? E compartilho aqui, porque é o momento de a gente pensar juntos também e tentar entender as nossas questões. E aí, voltando para aquelas perguntas iniciais que a gente coloca, né? Que templo da alma a leitura se refere e nos convida a gente pensar? Como esse templo é construído? Então, acho que a nossa conversa ela vai sintetizando muito disso. Esse templo da alma é essa bagagem espiritual, essa mala espiritual que a gente tem tentado colocar itens que sejam benéficos ao nosso processo evolutivo. E ele é construído a partir das nossas ações, no dia a dia. Entendendo que ainda vamos errar bastante, mas que temos muitas oportunidades de aprender, inclusive em meio às dores, os sofrimentos, os problemas e as adversidades da vida. Seja uma prova, seja uma expiação. E esse templo nos conecta diretamente a Jesus. A gente lembra e tem ele, de fato, como exemplo, modelo e guia. Que era a nossa pergunta lá, né? Como que isso pode nos conectar ao exemplo de Jesus? À medida em que minimamente a gente tenta replicar os comportamentos que ele tinha enquanto espírito encarnado aqui. Que nada tinha a espiar, mas que ainda assim veio para nos dar o exemplo. Né? E a possibilidade real de vivermos na prática do bem. Então é possível a gente se conectar à espiritualidade. E a outra é, quais são os desafios que a gente encontra para construir esse templo da alma? São os inúmeros desafios. Estar em sociedade, se relacionar com as outras pessoas, conosco mesmo, já exige uma série de desafios. O nosso próprio planejamento reencarnatório, as nossas inclinações enquanto espíritos reencarnantes que somos, seja para a prática do bem, para a prática do mal, e aí do mal no sentido mais, entre aspas, no sentido de ainda errarmos porque precisamos corrigir coisas específicas do nosso processo evolutivo, tudo isso, né, o sentimento que a gente tem para com as outras pessoas, o estresse do dia a dia, a vida atribulada, o egoísmo, a falta de caridade, os desafios são inúmeros, mas eles não podem nos barrar. Né, os problemas da vida espiritual e da vida material, eles não podem nos paralisar nesse propósito de construir o nosso templo enquanto espírito que somos. E aí, para a gente caminhar para o encerramento aqui da nossa conversa, né, cumprindo o nosso tempo, no texto, o Templo da Alma, né, que conduziu muito aqui a nossa conversa, tem uma passagem que diz que Jesus, ele fala aos nossos corações. Então, em meio aos desafios, em meio a tudo isso que a gente vivencia, para construir bons tempos para a nossa alma, a gente precisa abrir os ouvidos e abrir a alma, abrir o coração
para aquilo que Jesus nos fala. E ele fala muita coisa. Ele tem muito a nos ensinar. E muitas vezes a gente espera algo mais propriamente dito, algo mais material, uma resposta mais direta, propriamente dita. E muitas vezes são situações corriqueiras do dia a dia que Jesus se apresenta para conosco. Então, de repente, ser mais gentil com um colega de trabalho, silenciar em algum momento, respeitar o tempo do outro, estar muito estressado, se retirar daquele local. Então, são situações do dia a dia que a gente tem como Jesus ali falando ao nosso coração para que esse templo da alma seja fundamentado no amor. E aí Paulo, lá nos Coríntios, diz, né? O amor de Cristo nos constrange. Então, quando a gente entende que Jesus, com tudo que passou e nada tendo a espiar, ainda assim conseguiu amar em infinitude, quando a gente percebe tudo isso, a gente fica constrangido quando a gente não consegue amar aquela pessoa que minimamente nos atingiu. Às vezes por uma coisa boba e que muitas vezes nós fizemos até pior com outras pessoas. Então, se esse amor nos constrange, que a gente possa utilizar esse constrangimento para abrir o nosso coração à espiritualidade, a Jesus. Então, a gente precisa lembrar disso. E aí, também no texto, a gente tem, quando Jesus adentra o santuário da nossa alma, tudo se transforma em nosso interior e em nossas vidas. Esse templo, ele tem que ser construído por nós, no dia a dia, nas adversidades, nos problemas e também no amor, nas coisas boas, nos bons momentos, nas boas lembranças, nas conquistas, em todas as situações, não só nas negativas, mas também nas positivas, a gente precisa construir esse templo da nossa alma. E à medida que a gente avança e vai crescendo, abrir esse templo a Jesus, para que ele possa estar presente constantemente em nossas vidas. E assim a gente possa avançar, a gente possa aprender. E lá no livro Jesus no Lar, que é um livro muito bom, para quem puder ler depois, ou para quem já leu, né? Fica aqui para a gente sempre estar lendo. Eu faço um acréscimo a essa passagem, né? Que o texto traz para a gente, lá Jesus no Lar. Ele coloca, o lar é a escola das almas. Então esse templo todo que a gente cria intimamente dentro de nós mesmos, ele tem como a base também extremamente importante a nossa relação dentro do seio familiar. Então eu que sou pai, que sou mãe, que tenho crianças, ou jovens ou adultos dentro do meu ciclo social, que exemplos eu tenho dado para a construção desse templo? São exemplos positivos, negativos? O que eu tenho feito? Se esse lar é a escola das almas, que tipo de lições eu tenho dado para mim mesmo, mas também para as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu tenho educado essas pessoas de alguma forma? Como é que eu tenho aprendido com elas também? Então esse é um convite para a gente pensar. Se esse lar, se essa alma, ela é construída dentro do lar também, e a gente precisa criar esse templo para que Jesus possa adentrá-lo, quais são os comportamentos que eu tenho no dia a dia para que esse templo ele seja benéfico a mim, enquanto espírito, em aprendizado, mas igualmente às pessoas que estão ao meu redor, pelo meu exemplo, pela minha conduta, pela minha prática diária. Então, para a gente finalizar, esse templo da alma, mais do que materialmente falando, ele diz respeito às nossas condutas, os nossos hábitos, os nossos sentimentos, as nossas práticas enquanto espíritos que somos, a bondade, a caridade, o respeito, as microações, os micropensamentos, as macroações e macropensamentos também, a nossa relação da vida em sociedade, da vida na natureza, de maneira muito ampla. Nós somos seres integrais. Enquanto seres integrais que somos, a gente aprende de muitas formas. E são nesses aprendizados que a gente precisa colocar o exemplo de Jesus para que esse tempo espiritual, para que esse tempo da nossa alma, ele seja produtivo e benéfico ao meu espírito, agora, enquanto espírito encarnado, mas também no retorno ao plano espiritual. Então, com essa mensagem, né, eu queria agradecer mais uma vez a presença de cada um, para quem está assistindo aqui em tempo real, mas também para quem vai assistir depois, né, e ao Centro Espírita Nosso Lar, né, pela oportunidade, né, de conversar sobre esse tema que é tão rico e tão caro ao nosso processo de aprendizado. E aí, para quem tiver dúvidas, né,
pode entrar em contato também com o pessoal do Nosso Lar. Meu Instagram também é Luzi Silva, né? Para quem tiver interesse, enfim, de conversar mais sobre isso, fica à vontade também, eu estou sempre à disposição. E para quem tiver também alguma dúvida, está chegando aqui de repente pela primeira vez, sobre como funciona o Centro Espírita Nosso Lar, também podem mandar um direct no Instagram, para que, enfim, possam tirar dúvidas, entender quais são as atividades que a casa realiza e serem acolhidos da melhor maneira possível para estarem, né, sempre atuantes no processo de estudo da doutrina espírita. Então, dito isso, eu convido para a nossa prece de encerramento, mais uma vez, para quem desejar, pode fechar os olhos, para se concentrar melhor, agradecendo a espiritualidade amiga por esse momento. Que possam buscar um lugar de conforto, de serenidade, visualizar em suas mentes aquela imagem que possa trazer uma serenidade ao espírito, ao nosso coração, à nossa alma, acelerando os pensamentos depois de um dia de repente mais agitado, cheio de problemas para resolver, situações corriqueiras do dia a dia também, para que assim a gente possa visualizar Jesus, nosso modelo e guia, nosso exemplo de amor, que caminha neste momento em nossa direção, de braços abertos, em um lindo campo de girassóis, que tem ventos que balançam suas folhas, nos lembrando que esse tempo pode ser leve, esse tempo da nossa alma pode germinar, pode estar em contato com a espiritualidade, pode criar bons sentimentos, bons pensamentos, e que assim possamos caminhar em direção a Jesus, neste momento de prece final, agradecendo a Ele, um abraço fraterno, um abraço caloroso, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de aprendermos e, sobretudo, de não desistirmos, que em meio a tantas dores que carregamos em nossos corações, em nossa alma, diante dos problemas que acometem, de repente, da tendência mais intensa a desistir, a cessar a própria vida, a gente possa lembrar que Jesus é o exemplo de amor, de caridade, de bondade, e aquele elo que nos conecta à espiritualidade, que devemos ser perseverantes, fortes, entendendo que a vida espiritual ela é muito mais ampla e que tem muito mais lições para conosco. Que essas dores e angústias e sofrimentos possam ser acerenados pela mão caridosa de Jesus, pelo abraço fraterno, pelas palavras de incentivo e de amor. Que a gente possa, acima da espiritualidade, mesmo em meio a tantos sofrimentos, construir esse templo, um templo vital para a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Lembrando que ainda erramos, mas que temos muitas oportunidades de aprender. E que o exemplo do amor, que o estudo, que a busca por uma espiritualidade, seja ela qual for, ainda é um dos melhores remédios para que possamos acerenar os pensamentos e os sofrimentos. Que assim, amar a espiritualidade, possamos aprender uns com os outros, conosco mesmos, sobre amar, sobre perdoar e sobre construir templos em nossos corações e nossas almas que nos ajudem, mas que igualmente possam alcançar corações que sofrem, que se encontram em desespero e que precisam do teu amor. Que possamos hoje e sempre nos conectarmos a Ti e a Tua verdade na espiritualidade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos queridos, mais uma vez gratidão por esse momento de conversa, de diálogo. Fico à disposição sempre. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e nos encontramos em uma outra oportunidade. Forte abraço a todos.